Nesse vídeo a gente vai debater um assunto um tanto controverso até, que é a ética do trabalho e a ética do ócio. O ócio, no sentido mais vulgar do termo, ele remete à noção de folga, da falta de compromisso de trabalho, e nesse contexto possui uma conotação bem negativa, que liga a ideia de ociosidade à ideia de vadiagem e de preguiça. Na literatura e na sociologia, contudo, o termo foi e é empregado muitas vezes em diversos sentidos. Então a gente vai colocar aqui o ócio de uma maneira diferenciada, tá? No âmbito do cristianismo, ainda que em diversos contextos o trabalho tenha sido apresentado como um castigo divino, devido ao pecado original, então Deus, quando quis punir Adão e Eva pelo pecado de provar do fruto proibido, ele condenou a Adão a trabalhar para o suor do próprio rosto. Então isso foi um castigo, certo? Mas a igreja calvinista, ela estruturou a ideia de trabalho como um valor positivo e não um fardo. Weber, ele chamou essa ideologia de ética protestante e, de acordo com ela, só o trabalho, não a compaixão ou a devoção religiosa, levariam à salvação da alma. Essa mesma espécie de devoção religiosa, desta vez liga ao trabalho e à prosperidade. Contudo, fez com que muitos sacrificassem a família, a saúde e o desenvolvimento pessoal em nome de um salário que não conseguirão gastar. Uma situação que remete à célebre frase presente nos portões do campo de concentração de Auschwitz, aquele que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto Judeus, promovido por Adolf Hitler, no qual se dizia: o trabalho liberta. E é a maior contradição que pode existir, porque nesse caso eles eram prisioneiros e a maioria de lá foi assassinado. Então, a defesa do ócio, ela deve ser feita enquanto um momento de criação, de reflexão. Não tem nada a ver com não fazer nada. Na literatura do Ocidente, é uma resposta da sociedade, que tornou os indivíduos cada vez mais atarefados e presos ao mundo do trabalho. Vocês devem sentir isso, uma grande quantidade de coisas para fazer, que no final a gente talvez meio que não perceba se tem tanto sentido assim. Então, a base dessa teoria era o direito progressivo do trabalhador à apropriação do ócio criativo, fazendo com que a sociedade ficasse mais produtiva como um todo. O trabalho não é ou não deveria ser o objetivo da vida. Ele traz um ideal de um mundo em que todos possam se dedicar a atividades agradáveis, usando o tempo livre, ou seja, ocioso, não apenas para se divertir, mas para ampliar seus conhecimentos e a sua capacidade de reflexão. Então, uma passagem aqui do livro O Ócio Criativo, da editora Sextante, de 2000, na página 336, de Domenico De Masi, ele fala o seguinte: quando eu trabalho, meu comportamento é ético, se evito resultados vantajosos para mim e prejudiciais para os outros. Quando vivo o ócio, a filosofia, ainda que um pouco diferente, ela é a mesma. Posso viver o ócio prevaricando, roubando, violentando, entediado ou explorando. Ou posso vivê-lo com vantagens para mim e para os outros, fazendo com que eu e os outros sejamos felizes, sem prejudicar ninguém. Neste caso, e só neste caso, atinjo a plenitude do conhecimento e da qualidade de vida. Naquele conto bonito de Borges, quando o discípulo pergunta se o paraíso existe, o mestre Paracelso responde, dizendo que tem certeza que o paraíso existe, e é nesta nossa terra. Mas o inferno também existe, e consiste em não se dar conta de que vivemos num paraíso. Então fica essa reflexão, que não confundam o ócio com vadiagem, não confundam o ócio com ficar sem fazer nada. O ócio, na verdade, é algo criativo, algo que faz com que você consiga melhorar suas capacidades cognitivas. Então, o ócio que faz criar é diferente de não fazer nada. O ócio criativo é a capacidade do eu de se entregar a uma música, a uma atividade lúdica, a um filme, a uma peça de teatro, a uma situação afetiva em família, e dali extrair ideias, pensar e se entregar a uma criação que pressupõe mais estabilidade, inclusive emocional. O ócio criativo é fundamental para poder trabalhar. Nós estamos cada vez mais imersos em atividades que exigem nossa atenção imediata, prática e cronológica. Isso nos torna pessoas cada vez menos produtivas e é preciso o ócio criativo, no sentido da capacidade de pensar, ter ideias, estabelecer estratégias e dar passos seguintes, o que é diferente de eu viver imerso nesse oceano de ações cotidianas.